O tema que eu gostaria de trabalhar aqui é um tema muito novo que vem surgindo na área das relações internacionais e que tocam as dinâmicas do direito, né? Que é o tema da segurança internacional e as dinâmicas das novas tecnologias ligadas à área cibernética, né? Durante muito tempo houve alguma confusão, porque quando a gente fala em cibernética, e talvez isso seja um reflexo do que vem acontecendo de alguma falta de legalidade nessa área, é que a gente associou cibernética de fato a só o recurso da ascensão da internet, né? Como a internet permeando aí a sociabilidade de fato que nós temos hoje, né? Mas a cibernética é algo para a segurança internacional um pouco mais alargado, né? Ela envolve recursos que nascem na Segunda Guerra Mundial e recursos que de fato utilizam o meio do campo eletromagnético para exercer a sua atividade. Então, quando a gente fala de GPS, quando a gente fala de satélite, quando a gente fala de código Morse, todo esse tipo de televisão, de rádio, de todo esse tipo de aparelhagem, eles já entravam numa gama do que a gente chama de cibernética. Mas efetivamente hoje, quando a gente fala de segurança internacional e cibernética, o que chama mais atenção é a internet, né? E aí que eu acho que é uma coisa que pode trazer alguns pontos de debate aqui para nossa conversa. Principalmente porque a internet ela ganha uma dimensão, no final da década de 90 e início do século XXI, é uma dimensão que acaba extrapolando quem era o ator que poderia exercer poder no sistema internacional. E ao extrapolar, normalmente quem exerce poder no sistema internacional é o Estado. Ao extrapolar essa capacidade de quem pode exercer poder, muito por causa da ascensão da internet, ou seja, a internet traz recursos para que qualquer um de nós hoje utilize a World Wide Web para de alguma forma interagir, você acaba escapando da legalidade que de alguma forma regulava a utilização dos recursos para promover algum tipo de exercício de poder no sistema e algum tipo de conclusão ou consequência dessa utilização para fins de produção dos conflitos, ou seja, para a guerra em si, né? Então o que eu estou tentando fazer hoje é o seguinte: a internet, os recursos cibernéticos ligados à internet, eles estão hoje de fato tornando-se novos recursos de poder para fazer a guerra. E aí que talvez seja uma coisa interessante. Mas que guerra? Que guerra que nós estamos falando? Se você consultar hoje os principais teóricos, e talvez isso seja a questão que é o nó que o direito não consegue desfazer e as relações internacionais também não conseguem, a pergunta é: já existiu alguma guerra cibernética? A resposta é não. Porque o padrão que a gente utiliza de conceituação legalista, digamos assim, do que seria guerra, não cabe nesse novo recurso, né? Um ataque, por exemplo, que daria ao outro Estado, um ataque direto à soberania do outro Estado, que daria automaticamente direito ao atacado de responder, ele não é possível, não é passível de ser identificado com rapidez efetiva e com certeza efetiva do seu perpetrador quando ele ocorre via digital. Então, hoje, essa ferramenta ela traz aqui um nó jurídico e um nó conceitual muito interessante. Mas ela se torna, se você for ver hoje o orçamento dos estados mais hegemônicos, o principal recurso de investimento do ponto de vista militar. E isso acontece por algumas questões. Primeiro, porque ela não tem nenhum tipo de legalidade que a controle. Você hoje, quais são os principais efetivas ações que a gente poderia entender do ponto de vista dos recursos cibernéticos, né? A gente fala em espionagem cibernética, a gente fala em sabotagem cibernética, a gente fala em hacktivismo e terrorismo
cibernético, mas todas essas ações, elas estão fora de um âmbito efetivo de uma legalidade que seja clara de punição ou de controle ou mesmo de identificação. Então, para o Estado que quer utilizar desse recurso para coagir no sistema internacional e exercer poder efetivo, quanto menos eu tiver legalidade nesse sentido, mais eu posso utilizá-lo ainda numa maneira que só deva o controle ao meu próprio crivo de demanda e de interesse nacional, né? Então isso é uma problemática séria que as relações internacionais e o direito de alguma forma vão ter que resolver no futuro. Se você olhar hoje as legislações que existem ao redor do mundo, em específico na América Latina, o que você consegue legislar nessa área de cibernética é a utilização efetivamente civil, né? Um marco civil da internet, por exemplo, no Brasil, né? De alguma maneira, como nós, cidadãos, utilizamos a internet, qual seria a nossa demanda do ponto de vista de como isso se incluiria na segurança do Estado e tudo mais, né? Mas a gente não consegue construir efetivos documentos que regulariam a ação dos Estados nesse sentido. Como é que eu poderia punir, por exemplo, se a gente pegar 2 grandes ataques que aconteceram, que não são classificados como ataques de guerra cibernética, mas são ataques efetivos cibernéticos, a gente não consegue ter nenhuma punibilidade, que é o da Estônia, que muitos dizem que foi perpetrado pela Rússia na Estônia, e que teve um ataque de denegação de serviço, derrubando todos os sistemas burocráticos da institucionalidade da Estônia, e o próprio ataque às usinas nucleares do Irã, né, que atrasou o programa iraniano. Os 2 ataques têm diferença. O da Estônia foi feito através da internet, da web, né? O do Irã dizem que foi feito através de uma presença de um vírus colocado via pendrive dentro do sistema, né? Mas nenhum deles você consegue categorizar dentro da legalidade daquilo que seria um ataque a uma soberania e que de fato poderia ter uma retaliação dessa soberania e que estaria sendo contemplado pelo direito da guerra, né? Então essa é uma questão que hoje ela está em aberto e que o direito e as relações internacionais vão ter que conversar muito. Se você pensar nos países, como eu te disse, eles têm uma legalidade que trata da utilização do cidadão, mas eles têm documentos que de fato só colocam esse termo dentro da dinâmica das suas estratégias militares. Isso acontece no Brasil, que tem o livro verde cibernético, a Estratégia Nacional de Defesa, o livro branco de defesa, onde cibernética, junto com a área nuclear e aeroespacial, é colocada como um dos tripés da segurança atual do Brasil, né? E defesa do Brasil. E quem controla hoje a área cibernética é o Exército Brasileiro, sendo que o nuclear é a Marinha e o aeroespacial a Aeronáutica. Então, todo o desenvolvimento hoje que a gente pensa de segurança cibernética no Brasil é feito pelo Exército Brasileiro, com muita qualidade até, porque são bastante desenvolvidos. Mas é uma temática que ela não está trespassando a sociedade civil, né? Mas ela está diretamente atingindo a sociedade civil. Se você olhar ao longo da América do Sul, o próprio documento da Colômbia, que é muito recente, de 2017, vai no mesmo caminho. A Argentina, que foi a primeira a tratar disso no nosso espaço, segue o mesmo caminho, mas com menos recursos financeiros para garantir. O único que toma um caminho distinto, ainda distinto, é o Uruguai, porque, por incrível que pareça, o Uruguai hoje é o maior produtor de software na América do Sul. Eles têm uma carga de produção, eles incentivam muito essa produção, então eles abandonam um pouco essa área. Eles são os produtores de software para que a gente se proteja e não necessariamente uma preocupação efetiva em defesa cibernética ou segurança, né? Enquanto o Brasil é o que é mais atacado e o que mais ataca na região do ponto de vista de ataques cibernéticos, né? Então isso é um primeiro motivo pelo qual se coloca a guerra cibernética, passa a ser importante. Um segundo, um pouquinho mais simples, é porque esse recurso, os Estados investem nele porque passa a ser mais barato fazer a guerra à distância.
mais barato do ponto de vista financeiro e mais barato do ponto de vista do custo humano. E eu não preciso mais mandar meus soldados para a linha de frente. Estados com capacidade efetivamente financeira, eles não atacam mais com soldados no campo de batalha. Eles atacam com soldados virtuais, com drones, com mísseis que são lançados por cidadãos das suas forças armadas, que muitas vezes estão dentro do próprio território nacional. E isso fere efetivamente toda a legalidade já existente para reger a guerra, né? E faz com que os principais alvos não sejam mais aqueles que a regra da guerra permite, que são os outros combatentes, e passam a ser os civis, então os civis. Então essa é um tripé assim dessa nova dinâmica que o direito e as relações internacionais vão ter que conversar mais, porque as relações internacionais, o seu mote de estudo é a guerra, e entender essa dinâmica, e o direito tentar de alguma forma criar uma legalidade efetiva, que seja capaz de ser aplicada e que seja capaz de ser respeitada nesse sentido, né?